Quando eu estava na faculdade, há cerca de 7 anos, tive que me mudar de um apartamento para outro de última hora, porque eu era um estudante universitário preguiçoso e não tinha feito nenhum plano quando precisei me mudar. Meus pais estavam na cidade para ajudar, então estamos procurando por algo rápido. Por sorte, encontramos algo bem barato e um tanto agradável bem em frente à universidade. Eles ficaram entusiasmados, eu só estava feliz por isto ter terminado. Então eu me mudo para esta espécie de porão de 4 ambientes que já estava mobiliado. Eles disseram que o último inquilino cancelou no último minuto, e eu só precisava dele para os 3 meses do verão, então ele estava nos oferecendo um bom negócio. O primeiro quarto era a sala principal, que consistia de uma sala de estar e uma pequena mesa para comer. Imediatamente à direita dele, estava a cozinha e depois o banheiro. O quarto era do lado esquerdo, e havia algum tipo de salão conexão estranha e pequena que unia a sala de estar. Desde o início, sempre me senti meio desconfortável com aquele quarto por alguma razão, e preferi dormir na sala de estar já que lá havia um sofá-cama confortável e não havia janelas no quarto. Durante todo o semestre, eu senti inúmeras vezes que alguém estava me observando daquele quarto quando eu estava sozinho, vendo televisão ou jogando videogame. Era uma sensação estranha e assustadora, ao ponto de preferir fechar a porta que levava ao quarto por completo. Eu não estava muito em casa e às vezes dormia na casa de amigos, mas sempre que voltava, sentia que não estava sozinho naquele apartamento. Nunca havia sons ou visões, apenas uma sensação estranha. Falei disso com meus amigos e eles riram, já que eu nunca fui do tipo supersticioso. Então, eu meio que o ignorei o tempo todo e não pensei em nada disso, e quando terminei o semestre, simplesmente segui em frente com minha vida. Há cerca de 2 anos, um dos meus amigos da faculdade me mandou uma mensagem. Ei, 410 é o número da porta em que você morava naquele porão assustador lá na universidade. Eu falei que era sim, por quê? Ele então me enviou uma foto de uma antiga página de jornal local. Ele estava olhando as fotos na biblioteca, procurando uma foto dele em seus dias de futebol universitário. Era a seção de obituários de 2009. A foto de uma jovem e bonita estudante universitária. Ao lado de sua foto estava a foto de uma porta e endereço, que eu reconheci muito bem. Ela se enforcou no armário do quarto. Como contexto, eu tinha 22 anos de idade, sou uma mulher e estava na faculdade. Durante meu último ano na faculdade, eu estava acompanhando um político em particular e ia a comícios e outros eventos em meu tempo livre. Eu e meus amigos estávamos nos divertindo e adorávamos estar envolvidos. Um comício em particular ao qual fui foi na cidade. Meus amigos e eu pegamos um trem e curtimos a viagem. No caminho de volta para nossa universidade, notei um cara sentado do nosso lado, que eu tinha reconhecido do campus. Ele era muito bonito e me lembro de vê-lo por aí, pois devemos ter tido alguns amigos em comum. Eu lhe cumprimentei e, para meu deleite, ele também me reconheceu. Falamos por alguns minutos e descobrimos que estávamos ambos no mesmo comício. Ao final da viagem de trem, ele pediu meu número de telefone. Lembro-me de pensar, uau, um cara bonito e temos algumas coisas em comum. Eu dei-lhe meu número, mas não pensei grande coisa depois. Cerca de uma semana depois, recebi uma mensagem dele. Ele me pergunta se eu estava livre neste fim de semana e se eu estaria interessado em me encontrar e tomar uma bebida. Este momento em particular foi durante uma pausa da escola, então não havia muita gente por perto. Por qualquer razão, eu tinha escolhido não ir para casa. Em minha mente ingênua na época eu pensava, ótimo, tenho meu lugar só para mim. Eu o encontrei em nosso bar local e tomamos algumas bebidas. Estava bastante tranquilo para uma sexta-feira, já que era época de férias, e depois de 1 ou 2 horas decidi sair.
Convidei-o de volta à minha casa para uma garrafa de vinho e para passar mais algum tempo. Ele acabou ficando à noite e saindo pela manhã. Mas quando acordei, por qualquer motivo, tive uma sensação de desconforto. Nada ruim tinha acontecido por si só não gostava de como as coisas tinham corrido. Senti que ele estava tão sério, não rindo ou sorrindo a noite inteira. Embora ele sempre tivesse uma bebida na mão, eu percebi que ele não estava realmente bebendo. Durante toda a noite ele estava meio que instável e nervoso. A única maneira que posso descrever é como se ele estivesse em uma missão e esperando por algo. Para mim, tudo isto eram bandeiras vermelhas. Eu me senti mal, mas não estava interessada neste cara. Para meu alívio, ele não me enviou uma mensagem por algum tempo depois disso, e eu assumi que ele chegou à mesma conclusão de que simplesmente não era uma boa combinação. Isso foi até cerca de 2 a 3 semanas depois. Ele me escreve uma mensagem dizendo que tem estado ocupado, mas que realmente quer se encontrar neste fim de semana e colocar a conversa em dia. Neste fim de semana em particular, minha irmã mais velha estava dando uma grande festa para o aniversário de seu marido na casa deles, a algumas cidades de distância. Alguns de meus amigos e eu íamos e havia sempre um grupo muito grande de pessoas em suas festas, cerca de 50 a 60. Agora deixe-me ser clara, estas festas não eram suas típicas festas do tipo sim bebê de fica acordado até a polícia ser chamada da faculdade. Elas eram mais do tipo adulto, dado que o marido da minha irmã é bem mais velho do que nós. Não me entenda mal, havia muita bebida e eram muito divertidas, apenas mais do tipo adulto com um churrasco de dia. Eu e minhas 2 amigas íamos passar a noite enquanto eu ia dirigir até lá, mas obviamente estaríamos bebendo. A festa começou cedo, ao meio-dia. Contra meu melhor julgamento, convidei-o para a festa pensando que não poderia fazer mal. Eu lhe dei o endereço e a hora. Ele parecia muito interessado e concordou em vir. O dia da festa foi tão divertido e meus amigos e eu estávamos nos divertindo muito. Devo admitir que tive uma sensação de desânimo e não estava ansiosa para ver o cara. Então, para meu alívio absoluto e total, recebo um texto dele dizendo que ele não poderá vir. Finalmente eu pude relaxar e aproveitar a festa. Por volta da meia-noite, todos estão exaustos de um dia de bebedeiras e a festa está terminando. A maioria dos convidados foi para casa, exceto eu e minhas amigas e alguns outros caras, amigos do marido da minha irmã que também estavam dormindo lá e, claro, minha irmã e seu marido. Minha irmã tem um quarto de hóspedes que foi ocupado, e um porão totalmente coberto e acabado. Nós tínhamos vários cobertores e travesseiros e íamos todos dormir lá embaixo nos sofás ou em praticamente qualquer lugar que você pudesse deitar. Quando estou prestes a descer para o porão e me preparar para dormir, o cara caminha através da porta da frente. Sem bater, sem mensagem de texto, sem nada. Apenas caminha confiante, direto para dentro de casa. Não sei porquê, mas minha reação inicial foi de medo. Fingi estar feliz em vê-lo e dei-lhe um pequeno abraço. Perguntei a ele por que ele estava ali, ao qual ele nunca deu uma resposta real. Todas as luzes estavam apagadas e todos tinham ido embora. Eu estava gesticulando e insinuando para ele que a festa havia acabado e que ele havia perdido a festa. Senti-me mal por ele ter feito o esforço e decidi falar com ele por alguns minutos antes de eu ir para a cama. Nós conversamos. Eu disse a ele que iria me preparar para dormir e que sentia muito por ele ter perdido a festa. Ele disse sim, tudo bem. Este cara não está entendendo a dica de ir embora. Eu saio do quarto e vou trocar de roupa e me arrumar para ir dormir, escovar os dentes e o resto. Eu só espero que ele saia, mas não ouço nenhum movimento do outro quarto. Quando volto para a sala para verificar se ele ainda está lá, ele está. E ele está dormindo no sofá. Obviamente achei isto estranho, mas apenas presumi que fosse tarde e que ele devia estar realmente cansado.
Ele não parecia estar fora do lugar, pois havia várias outras pessoas dormindo na casa também. Fui até o porão e encontrei um lugar para dormir no chão. Cerca de 30 minutos a 1 hora depois eu estava deitada no chão ainda acordada pensando em como é estranho que ele aparecesse. Está escuro como o breu e há algumas outras pessoas dormindo lá, inclusive meus amigos. Eu ouço alguém no escuro descendo lentamente as escadas. Vejo que a figura está segurando uma luz de telefone celular para guiá-lo. Quando a figura chega ao fundo das escadas, vejo que é ele. Agora, ele nunca esteve nesta casa, que está em uma agradável área suburbana, e eu imediatamente achei estranho que ele estivesse andando aleatoriamente por uma casa de uma pessoa que ele não conhece. Eu fingi estar dormindo. Deitada ali congelada, de repente, sinto um toque em meu ombro. Ele não diz uma palavra. Ele está sobre mim e tenta me acordar. Eu não me mexo e finjo estar dormindo. Fico deitada no silêncio escuro e espero escutar os passos dele se afastando. Eu posso dizer que ele está segurando uma luz sobre mim. Então, sem nenhum aviso, este homem dá um passo atrás, e com a bota posta, me dá um pontapé no rosto com toda a força. Não estou falando de um pequeno toque com seu pé para me acordar. Não. Bota com toda a força, me chuta diretamente na cara. Meu rosto fica entorpecido. Eu não sei o que acabou de acontecer. Posso sentir sangue correndo pelo meu nariz. Abro os olhos e olho para ele e só me lembro de dizer algo como: "Por que você fez isso?" Ele apenas me encarou sem expressão e não disse nada. Virou-se e voltou a subir os degraus. Fiquei ali paralisada de medo. Meu coração está batendo 1 milhão de vezes por minuto. Não sei quanto tempo foi até que eu ganhei coragem para me levantar, mas acabei rastejando no escuro para minha amiga. Outro homem perto dela também acorda e eu expliquei o que aconteceu. Estamos todos meio bêbados, atordoados e confusos para dizer o mínimo. Eu não posso ficar neste porão. Eu sei que ele saiu, mas eu estava tão assustada. Meu amigo e o outro cara se ofereceram para me levar lá para cima para que eu pudesse dormir no quarto da minha irmã. Vou para o quarto da minha irmã e me deito ao lado da cama dela no chão. Fechei a porta atrás de mim, mas infelizmente não havia fechadura. Não sei como, mas eventualmente adormeço. Em algum momento, já é de manhã, acordo com minha irmã inclinada sobre mim. Ela pergunta: "O que aconteceu com seu rosto e por que você está no meu quarto?" No momento em que estou prestes a responder a ela, minha amiga que me ajudou na noite anterior, vem voando para o quarto. Ela nos diz que o cara está dentro da casa e adormecido no sofá. Ela sai correndo e eu posso ouvi-la gritando para ele se levantar e sair. Ouço argumentando e perguntando onde estou. Meu amigo lhe diz que eu saí e ele começa a discutir que ele sabe que meu carro ainda está lá. Não tenho ideia de como ele sabia qual carro era meu, como ele nunca tinha o visto antes, e que eu não tinha levado minha bolsa. Eventualmente, ele vai embora. Depois daquela noite, ele me escreveu uma mensagem alguns dias depois, como se nada tivesse acontecido, me pedindo para sair de novo. Eu o bloqueei e nunca mais tive notícias dele depois disso. Eu me formei apenas 2 meses depois, e felizmente, nunca mais o vi no campus. Até hoje não tenho ideia de por que ele me deu um pontapé na cara e como ele teve coragem de ficar depois disso. Aprendi minha lição sobre como dar meu número de telefone. Quando eu era criança, por volta dos 12 anos, depois que meus pais se divorciaram, meu pai estava passando por um momento muito difícil financeiramente. Nós nos mudávamos muito e por pouco tempo ele, meu irmão e eu ficamos neste antigo e inacabado apartamento de porão. A disposição do apartamento era um pouco estranha. Era como se fosse um grande U.
Eu tinha meu próprio quarto em uma extremidade que estava conectada à sala de estar, onde você entrava no apartamento. Meu pai e meu irmão, 3 anos mais novo que eu, compartilhavam um quarto no meio pelo qual você tinha que passar para chegar à área da cozinha e lavanderia inacabada na outra extremidade. Desde o momento em que começamos a ficar lá, tive medo de ir para o meu quarto. Quando entrava ali, mesmo por um momento, sentia-me como se estivesse sendo vigiado. Era esta sensação muito pesada e inquieta que só existia naquele quarto da casa. Acho que dormi lá 1 ou 2 vezes antes de começar a perguntar ao meu pai se eu podia dormir na sala de estar, geralmente no sofá. Às vezes ele levava meu colchão de cama lá fora para mim. Eu simplesmente não conseguia entrar naquele quarto. Nem mesmo durante o dia. Não me lembro quando começou, mas uma noite eu estava dormindo no sofá e acordei ao som de correntes raspando no chão de concreto da cozinha. Estava barulhento e parecia que estava se aproximando de mim. Eu estava apenas congelado e não me mexi. Eventualmente vi uma figura escura com unhas afiadas e olhos vermelhos brilhantes se arrastando lentamente da cozinha para o quarto de meu pai e meu irmão e ficar ao pé da cama deles entre as 2 portas. Ele ficou ali por um pouco e depois se virou para me encarar. Lembro-me dos olhos tão vividamente até hoje. Tenho 30 anos agora, e destas pesadas correntes que foram penduradas em suas roupas e arrastadas no chão. Ele ficou ali por um tempo antes de cambalear em minha direção para a sala de estar e depois entrar no meu quarto pela porta aberta. Lembro-me de ver muito esta figura quando ficava lá com meu pai e, aparentemente, a certa altura, perguntei à minha mãe se eu tinha que continuar lá porque estava com medo, mas não me lembro disso. No entanto, me sinto mal se isso tivesse acontecido porque meu pai não teria ideia do porquê de eu não querer mais ir para lá. Ainda tenho medo até hoje, que se eu perguntar ao meu pai ou ao meu irmão se eles alguma vez viram algo estranho naquela casa, eles poderiam dizer que sim, afinal de contas, a criatura ou o espírito ficou aos pés da cama deles, e se eles viram isso também, bem, então foi definitivamente real, o que é um pensamento que me aterroriza.